Bom dia, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, quarta-feira, dia 2, né? Estou enganado. E hoje a gente vai continuar a aula na apostila na página 18. Ontem eu expliquei para vocês as atividades de verbo na página 16 e 17. E hoje eu vou explicar o que vocês têm que fazer na página 18 e 19. Lembrando que amanhã nós temos aula ao vivo. Qualquer dúvidas que persistirem, vocês podem perguntar. Então, na página 18, nós temos a atividade 2, preencher a lacuna da história As Rãs e o Sapo. Todas essas palavras aqui abaixo são verbos, são palavras que expressam a ação em determinado tempo. Então, essas palavras vocês vão ter que preencher nos espaços em branco. É como um quebra-cabeça, né? Para que a história tenha sentido. Então, 2 rãs, espaço num pântano. Que verbo será mais adequado para ser colocado aqui? Então, aí vocês vão preencher os espaços em branco. É isso o exercício 2. O 3, você vai reescrever esse trecho. Tá vendo as palavras que estão em destaque? Viviam e secou? Então, essas palavras estão no tempo passado, esses verbos, para ser mais exato. Aqui pede para você reescrever, colocando os verbos no presente. Como ficaria a frase? Depois tem uma pergunta. A mudança do tempo dos verbos modificou o sentido do texto? Depois que você fizer essa mudança, você vai dizer sim ou não. E explique qual foi a mudança. Então, aqui é para fazer no exercício 3. No próximo exercício, pede para você ler esse poema chamado Ritmo. E depois que você fizer a leitura do poema, você vai copiar os verbos. Todos os verbos que aparecerem aqui, você vai copiar. E vai dizer em que tempo os verbos estão. Letra C. Os verbos usados neste poema Ritmo, o que eles indicam? Uma ação, porque um verbo pode ser uma ação, pode ser um estado, ou pode ser um fenômeno da natureza. O que eles indicam? Em especial deste poema. Aí você vai dizer. Bom, observe a repetição dos verbos nas 3 primeiras estrofes. Então, as 3 primeiras estrofes, 1, 2, 3. Tem verbos que são repetidos, ainda falando a respeito do poema. Qual a impressão que temos sobre as ações da varredeira, da menininha e da lavadeira, por causa da repetição dos verbos? Qual é a impressão que nós ficamos? Letra E. Na última estrofe, o poeta, compara o mundo a um peão. É quando ele diz aqui, né? Até que enfim se desenrola toda a corda e o mundo gira imóvel como um peão. Tá vendo? Comparando o mundo a um peão. Complete a frase a seguir com base no sentido do texto. Então, como o peão gira sobre o próprio eixo, mas parece não do lugar em que está. Então, que palavras aqui você deveria completar para fazer sentido? Depois nós temos uma cruzadinha muito simples, então você vai direto para as que estão faltando para preencher de acordo com as dicas. Então, por exemplo, aqui no número 5, você vai direto para a dica 5. Verbo chegar, terceira pessoa do singular, tempo presente. Então, você vai ter que escrever o verbo chegar aqui, na terceira pessoa, a conjugação do singular, no presente. Como é que vai ficar? E assim por diante. Sempre tem uma dica para você poder
completar. Se você ver aqui 6, vai ter uma dica, é o verbo viver na primeira pessoa do singular do presente e assim sucessivamente. Letra A, depois que você preencher a cruzadinha, responda qual dos itens da cruzadinha traz uma conjugação verbal que costuma ter na fala. É um uso variado em lugares diferentes do Brasil. Nós já falamos sobre o uso variado do pronome tu. É a dica que eu dou para você achar qual dos itens combina. B. Que resposta, além de ser um verbo, pode ser um substantivo, significando outra coisa no contexto a seguir? A família guardava todas as coisas velhas no... Aí você vai escrever a palavra que está faltando aqui. Essa palavra pode ser um verbo, pode ser um substantivo e pode ser outra coisa aqui no contexto. Escolha a palavra. Então, essas são as atividades para hoje, para você tentar fazer aí as páginas 18 e 19. Eu vou me despedindo aqui. Então, pessoal, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.